Boa tarde. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículos 5 a 16. Aqui nós vemos a palavra declarando que a lei não pode, de maneira alguma, invalidar a promessa. A promessa é de que, pela fé, os filhos de Abraão, todo aquele que crer, será salvo. Porque em Abraão serão abençoados todos os povos. Como disse a palavra, em ti serão abençoados todos os povos. De todo modo, que aqueles que pela fé se chegam a Cristo, são abençoados por causa do crente Abraão. Nada pelas obras da lei. Nada. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja, mais claro que isto é a água que desce do ribeiro. Nada mais claro do que isto. Não tem como ter mais clareza. Aqueles que estão sob as obras da lei estão sob maldição. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Mas é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vai viver pela fé. A lei nunca vai proceder da fé, mas aquele que observar os preceitos, por eles viverá. Ou seja, se teu problema está com a lei, por eles você vai ter que viver. Mas a própria palavra nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele próprio se fez maldição em nosso lugar. Ele entregou-se no madeiro por nossa causa,
para que a bênção de Abraão chegasse até nós. A nós que somos gentios, para que nós pudéssemos dessa forma receber pela fé o Espírito prometido. Gente, a palavra é clara. A lei, é claro que ela não é anulada, nós não temos que anular a lei, esquecer da lei. Nós temos que lembrar que é pela fé que vem o Espírito prometido, ou seja, a nossa salvação. É necessário o cumprimento da lei? Veja, ninguém está livre e isento de ter que cumprir as penalidades pelo descumprimento da lei. Mas não está escrito que pelo cumprimento da lei nós vamos validar a promessa, porque a lei não vai de maneira alguma invalidar a promessa. Da mesma forma que uma pessoa que passa a vida praticando o mal pode ser alcançada, uma pessoa que passe a vida somente praticando o bem pode não ser alcançada. Essa é a verdade. Isso é palavra. Isso está escrito. Não foi inventado por mim. Medita. Meu povo perece por falta de entendimento. Pense nisso. Medita nisso. Isso é a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Um grande abraço. Que Deus abençoe, proteja, guarde, livre, restaure e liberte no nome santo de Jesus. Amém e amém.